tema aqui é cialendoscopia, tá bom? Aí... A cialendoscopia, vocês sabem, a endoscopia das glândulas salivares, né? Para diagnóstico e tratamento da cialendotise. É importante a gente lembrar dos principais pontos anatômicos aqui da área que a gente está mexendo. Primeiro que a parótida é a nossa maior glândula salivar, né? E na verdade a gente faz a cialendoscopia nas parótidas e nas submandibulares, então são as glândulas salivares maiores. Lembrar a extensão do ducto de Stenson, 4 a 6 centímetros, então esse é o caminho que a gente tem que percorrer o cialendoscópio. E o grande desafio da parótida é fácil de você cateterizar a papila. O nosso desafio na parótida é com relação à curvatura do masseter, tá? O negócio às vezes funciona, às vezes não. Então a gente tem que virar o endoscópio na curvatura do masseter, essa que é a nossa dificuldade às vezes. Na submandibular, o acesso é mais difícil, tá? O acesso da papila é mais complicado, mais difícil. O comprimento em torno de 5 centímetros é o mesmo comprimento que você tem que ir com o endoscópio, mas a navegação é mais fácil porque você não tem um joelho como o masseter faz na região da parótida, tá? Os riscos do procedimento, principalmente se você faz algum acesso combinado, algum corte, é a proximidade dos nervos, né? Principalmente do nervo facial, no caso da parótida, e do nervo lingual, no caso da submandibular. Qual que é o tratamento assim? Porque a cialendoscopia ainda embora já não seja tão nova mais, né? Ela já está há bastante tempo, tem mais de 10 anos que a gente faz aqui, mas ainda não está disseminada no tratamento das doenças salivares. Então, o tratamento mais comum, tradicional, o tratamento médico e a excisão cirúrgica, né? E por que a gente deve evitar a cirurgia? O principal motivo, esse trabalho aqui do Marshall mostrou que quando você tira a glândula submandibular por conta de cialadenite, a grande parte delas tem ainda a função normal. Então você está retirando uma glândula com função normal. Você pode perder salivação quando você tem essa conduta, tá? Quais são as indicações principais da cialendoscopia? A principal é ela nasceu para isso, para tratar a cialonitíase. Cialonitíase é o cálculo da glândula salivar. A maioria das vezes, 80% das vezes é na glândula submandibular, na parótida em 19%, 1% nas sublinguais. Mas ela serve também para tratar as estenoses dos ductos, né, que são comuns, a parotidite recorrente na infância, as doenças autoimunes como o Sjögren, que tem manifestação de obstrução salivar, não é todo Sjögren que tem isso, e a cialadenite pós-radioterapia também mostrou um tratamento eficaz para esses casos. Esse aqui são 310 cialendoscopias que nós fizemos. Então a litíase foi a principal causa, 35%, seguido pela estenose, cialadenite pós-radiodo, parotidite recidivante juvenil, Sjögren e alguns outros casos como pós-cirúrgico. Nesse pós-cirúrgico eu cito casos de tratamento estético de face, como aquela bichectomia, como às vezes até uma ritidoplastia, que pode causar dano ao ducto salivar, não é incomum isso, e aí a cialendoscopia pode ajudar nesse tratamento. As cialadenites podem ser obstrutivas e não obstrutivas. Na verdade, a cialendoscopia vai tratar só as cialadenites obstrutivas, tá? E a causa mais comum de obstrução, claro, são os cálculos, né? Tem poucas estatísticas de frequência de cálculo, isso na Dinamarca. Eles têm um trabalho mostrando o levantamento de 5,5 casos por 100 mil habitantes por ano, então não é pouco frequente. Interessante nesse trabalho que eles mostram um aumento da frequência da cialonitíase em regiões onde a água tem maior concentração de cálcio. Então, provavelmente, a ingesta de cálcio é um fator
determinante na célula de Thiers, né? Quadro clínico, vocês sabem que é principalmente o edema, o inchaço das glândulas salivares, né? Aqui a gente vê uma paciente com um inchaço aqui na face. Na verdade, essa aqui era uma paciente com doença de Jogo, que tinha parodidite de repetição. Dor, pode ter alteração de paladar, nem sempre tem todos os sintomas, mas é muito comum o sintoma estar associado à refeição. Então, principalmente no caso dos cálculos, aquele inchaço pós-ingesta de alimentos, muitas vezes alimentos, os cialogorros, né? Principalmente, os alimentos que estimulam muito a salivação. Aqui é um quadro clínico de uma parodidite recidivante juvenil na infância, também então um inchaço importante, muitas vezes bilateral, e muitas vezes em casos graves evoluindo para infecção e abscesso nessas crianças também. O diagnóstico, ele pode, de imagem, pode ajudar, desde uma radiografia simples que pode detectar o cálculo, mas na verdade é pouco usada, né? Até uma ultrassonografia que tem alta sensibilidade, tomografia e cialorressonância. Aqui é uma imagem do cálculo numa ultrassonografia, o cálculo na região da parótida sempre aparece com essa imagem hiperrefringente com uma sombra acústica posterior. Aqui a imagem na tomografia, né, que talvez seja o exame um dos exames mais sensíveis para detectar o cálculo. E a cialorressonância. A ressonância ela é um exame, parece que aquela cialografia que a gente pedia antigamente, mas pede muito pouco hoje em dia, com a vantagem de você não precisar injetar o contraste para ter o desenho da árvore salivar e aí detectar estenoses, detectar a presença de cálculos. Então ela é muito boa para detectar estenose, porque muitas vezes a obstrução não é causada pelo cálculo, mas ela vai detectar os pontos de estreitamento que estão causando aí, no caso, a cialorressonância. Interessante a gente falar sobre a parótida. Esse aqui é um ultrassom normal da parótida, sem cálculo. E aqui é um ultrassom na região aqui da face, mostrando um tecido parotídeo, que é a parótida acessória, né? Não são todas as pessoas que têm a parótida acessória, mas acho que vale a pena lembrar, porque tem alguns trabalhos mostrando que a parótida acessória predispõe o desenvolvimento de parotidites, né? Então esse trabalho compara um grupo que não tinha com o grupo que tinha parotidite, a parótida acessória é mais comum no grupo com parotidite. E algumas suposições para isso é que a parótida acessória, na verdade, tem uma produção de saliva um pouquinho diferente da glândula parótida. A glândula parótida ela é mais serosa, diferente da glândula submandibular, que ela é serosa e mucosa. Então, por isso que a glândula submandibular tem mais produção de cálculo, né? O cálculo é mais comum na submandibular por causa do tipo de secreção, do tipo da saliva, né? Que é mais mucosa. Mas a glândula acessória da parótida produz mais dessa saliva mucosa, que na verdade é mais semelhante à submandibular. Tá? Aqui é um videozinho mostrando uma salivoscopia diagnóstica, né? Então aí, ó, o endoscópio na submandibular, você vai seguindo e vai achando as ramificações dos ductos. Parece até uma broncoscopia, né? Que você vai vendo, aí a gente já vê um cálculo na porção aí mais proximal da glândula. Então essa é a imagem. A diferença é que é um endoscópio pequeno, então essa imagem é pequena também. Perde um pouquinho de definição quando a gente aumenta muito a imagem, como no caso aqui. Virginia, você falou na cialorressonância, vai contraste ou não vai contraste? Não vai contraste. Não vai. É a própria saliva que faz o contraste. Eles fazem a saliva ficar com contraste diferente.
imagens da salindoscopia, uma salindoscopia normal, à esquerda ali um ducto mais esbranquiçado que demonstra uma alteração crônica, né, mais pálido. Aqui a presença de plug mucoso, que muitas vezes o plug mucoso, uma saliva muito espessa por si só, causa a obstrução. E aqui a presença do cálculo, que é o mais comum. Mais cálculos, né, diferentes cálculos. Tem cálculo coraliforme também aqui, que ele vai seguindo o formato do ducto também. E aqui, vou falar um pouquinho da técnica, né? Então, esse slide eu pus para mostrar que é uma técnica, às vezes, que é um desafio, às vezes é uma técnica difícil, principalmente no início do seu aprendizado, né? E a primeira questão é se faz com local ou geral. No momento cultural eu coloquei essa foto aqui, se alguém lembra dessa foto, dessa imagem, é o quadro da primeira anestesia geral que foi feita em Boston, né, no Massachusetts General Hospital, lá no Eterdome. E eu não sou tão velho que estava lá, mas isso aqui parece que eu estou participando aí do procedimento. Quase tão velho. E a curiosidade disso daí que eu coloco aqui é porque a primeira anestesia geral foi para tratar um tumor da submandibular, né? Que é a cirurgia da submandibular aqui. Então, na época, era a cirurgia que tinha à disposição. Embora muitos serviços usem anestesia local para fazer, eu tentei algumas vezes a anestesia local, mas ela é um pouco incômoda para o paciente quando você vai injetando, principalmente quando você injeta o líquido, porque durante todo o procedimento você injeta líquido. Isso é desconfortável, então eu acabei adotando a anestesia geral, como a maioria dos serviços faz, né? Esse aqui é o mini salindoscópio que nós temos disponível, né? Você primeiro faz a dilatação com os probes, a dilatação da papila, e depois você usa aquele mini salindoscópio 0,7 milímetros colocado dentro dessas camisas de trabalho para poder fazer os procedimentos. Aqui é o início do procedimento, então, na glândula parótida, né? A gente sempre, às vezes é difícil você localizar onde está a papila, então ajuda muito você fazer a compressão da face, né, no caso, e aí você vê a saliva saindo, muitas vezes com grumos, como nesse caso, que é um caso de obstrução, então a saliva fica mais espessa, né? E aí você vê a papila para você cateterizar. Então, lupa também é importante usar, porque realmente é difícil você localizar essa papila a olho nu, principalmente, tá? Então você usa lupa, você usa compressão. Aquele paciente que está com a boca seca, que não sai saliva nenhuma, é muito difícil você localizar a papila. Então, aí localizando a papila, você vai fazer a cateterização dela, sempre com um probe fino no início, né? E a partir desse probe fino, você vai evoluindo para probes maiores, né? Então aí vamos esperar a gente mudar aí o probe, tá vendo? Agora a gente vai mudar para um probe um pouquinho maior e a gente vai fazendo, ó, já estava difícil entrar de novo. Aí achou. E aí a gente vai evoluindo com esse probe até ter um probe que dilate a papila o suficiente para passar um endoscópio. E aí você passa o endoscópio e vai seguindo. Como eu falei anteriormente, na papila da parótida é mais fácil essa cateterização do que na papila submandibular. E na parótida, depois a dificuldade maior é você fazer a navegação por causa do ângulo do masseter, né, do masseter. Você tem que dilatar não para o endoscópio, mas para a camisa, né? A camisa tem quanto? A camisa tem a mais fina 1,1 milímetro, depois tem de 1,3 e de 1,7. Tá. Então você vai, de acordo com o caso, você precisa das camisas Mas sempre maiores. usar a camisa, né? Sempre no endoscópio. Sim.
Então, tem um endoscópio que já vem pronto com a camisa, né? Mas esse aqui que a gente tem, você vai mudando, você vai modulando, né? Esse aí é um cone que ajuda a fazer a dilatação, né? Muitas vezes a gente usa também e vai passando. Algumas vezes a gente usa um pouquinho mais para frente aqui, se eu conseguir. Aqui já estou. Muitas vezes a gente usa o fio guia. Então o fio guia você coloca e aí você faz como a técnica de Seldinger, né? A partir do fio guia você vai colocando os outros probes que são furados no meio para você dilatar. Como a camisa é rígida, você vai introduzir só um pedaço dele, o endoscópio vai ficar solto por dentro dela, né? Não, você introduz a camisa até o fim. É. O endoscópio ele é muito fino para ficar solto. Se você colocar ele solto, ele vai quebrar lá dentro. Então a camisa também ela enrijece um pouquinho, né? Porque o endoscópio ele não é rígido e não é flexível, ele é semi-rígido. Então aí a camisa ajuda a manter. Então tá vendo aqui, ó, o fio guia colocado e a gente vai pôr o probe por cima para fazer a dilatação. Então aí é um outro jeito de dilatar. Depende do caso, você vai escolher. Aí fazendo a dilatação então para até esses maiores, né, até os probes maiores, você vai fazer então depois a endoscopia. Então aí sobre, vamos falar um pouquinho então sobre o tratamento da cialite. Na verdade, a cialendoscopia não é, a cialendoscopia é mais ou menos como a endoscopia digestiva, ela em si não é o tratamento, né? Ela é o meio como você vai tratar a doença. Então, no caso da cialite, o tratamento, usando ou não a cialendoscopia, vai depender da glândula envolvida, da topografia em que o cálculo está no ducto e do tamanho do cálculo também, tá? Então, por exemplo, no caso da glândula submandibular, a gente sempre divide então o cálculo de acordo com a posição. Se ele está no terço anterior, no terço médio ou no terço posterior. No terço anterior, você já deve ter visto aquele cálculo que está embaixo da língua pedindo para sair. Isso aí não precisa de cialendoscopia. Se você faz um piquezinho, ele sai, anestesia local no consultório, você resolve o problema do paciente. Talvez valha a pena nesse paciente fazer a cialendoscopia depois de tirar o cálculo para ver se tem algum cálculo mais posterior, né, no caso. Mas esse é mais fácil de resolver. Já os cálculos médios e posteriores, aí você sim precisa da cialendoscopia para tratamento. No caso da parótida, também a gente divide em terço anterior, médio e posterior. De novo, o terço anterior, se ele tiver muito na bordinha, geralmente você até usa o cialendoscópio para localizá-lo e fazer o corte pela parte interna, pela mucosa. Quando ele é médio ou posterior, dependendo do tamanho, se você não consegue tirar com o endoscópio, você precisa fazer o acesso combinado por fora da parótida. Eu vou mostrar aqui alguns casos. E aí, de acordo com o tamanho, você vai fazendo o tratamento. Então, de acordo com a glândula, a posição onde está no ducto e de acordo com o tamanho. Cálculos, por exemplo, até 4 milímetros, que são cálculos flutuantes. Esse daqui é o ideal para você tratar só com endoscópio e você usa o basket, igual a urologia usa. Você caça o cálculo e você retira pelo endoscópio esse cálculo, tá? Aqui, vamos ver esse vídeo aqui, vai passar. Esse vídeo aqui mostra então o exemplo desse cálculo, tá vendo? A hora que você injeta o soro pelo endoscópio, você vê o cálculo mexer. Então é um cálculo flutuante que a gente fala. Esse cálculo permite que você passe então o basket ainda fechado para trás dele, como a gente está fazendo aí. E a gente abre, perdi um pouquinho mais, mas já vai aparecer. A gente passa então
basket pelo endoscópio. Então, na verdade, são 3 furos do endoscópio, né? Três passagens. Uma que tem a ótica, um que você injeta o líquido e um que você injeta, que você entra com o basket ou o fio guia, no caso aí. Então a gente passa o fio guia, o basket por trás do cálculo. Então o cálculo tem que estar por trás, o basket tem que estar por trás. Agora, ó, a gente abriu o basket, ele tem que estar por trás para você poder abraçar o cálculo. E aí a gente vai injetar o líquido para o cálculo prender no basket lá. Ó, pronto. Agora você consegue fechar e retirar o cálculo. Então é o melhor jeito. Mas você só consegue tratar desse jeito quando o cálculo é pequeno, né? O cálculo até 4 milímetros, qual o cálculo pequeno. Aqui estão mostrando alguns casos de extração com basket. E o cálculo um pouco maior, né? 4 a 8 milímetros, fixo. Você pode, nesse caso, por ele estar fixo, você não consegue retirar com o basket. Então você pode usar a lipotripsia com laser, né? Você coloca uma fibra com laser por dentro do endoscópio para você fragmentar esse cálculo. O laser que a gente usa, que tem disponível no Brasil, é o mesmo laser da urologia, só que com uma fibra mais fina, né? Que é o Holmium laser. Então aqui a gente mostra que dá para ver a relação em mais, aqui é o vídeo, né? Dá para ver a colocação do laser para tentar quebrar o cálculo, né? Acho que dá para ver melhor. E nesse laser, se ele atingir partes nobres, ele pode estenozar isso aí? Sim, é um risco. O risco é você atingir a parede do ducto, então você tem que, sabe, sempre estar olhando. E claro, isso causa processo inflamatório e estenose, né? É uma das complicações. É frequente? Se você não tomar cuidado, não é muito frequente não, depende do cuidado que você toma. Você vê que não são todos os casos que a gente usa laser, a gente limita esse de 4 a 8 milímetros. Por quê? Porque se o cálculo é muito grande, lembra que a gente está vendo só a pontinha do cálculo, né? A gente teria que atravessar o cálculo inteiro para chegar no fim. Então, um cálculo muito grande não vale a pena fazer com laser, né? Então a incidência, a frequência que a gente usa o laser, na verdade, é pequena. Aí então você vê já o laser acionado, né? Você vai dando uns tirinhos e ele vai quebrando. Independente do uso do laser, vocês costumam estimular corticoide, antibiótico, alguma coisa pós? No fim a gente injeta corticoide geralmente. Tá? Antibiótico não. Antibiótico, se você achar que precisa, eu uso. E quando vocês tiram, quando está na porção anterior do ducto, e aí só remove mesmo, tem risco de estenozar ali? Como é que vocês fazem? A gente não sutura, né? O ducto, quando a gente abre por dentro da boca, a gente não sutura. Então o risco de estenose é pequeno, né? Pequeno. Mas claro, sempre que você mexe no ducto tem esse risco. É uma complicação possível. De um modo geral, eu procuro não cortar na papila, porque o risco de cortar na papila é maior do risco de estenose. Melhor deixar o ducto um pouquinho para trás da papila, no ducto, e aí você corta o ducto um pouquinho para trás da papila. Aí você vai quebrando o cálculo e ele vai formando fragmentos menores. Os fragmentos menores você consegue, então, às vezes, laçar ele com o basket e retirar. Então é possível, mas é limitado o uso, porque só alguns cálculos também você consegue fazer esse tratamento. Parece videogame, né? Você vai tirando. Vai quebrar. Debaixo de água, né? Sempre injetando soro. E os cálculos maiores de 8 milímetros, esse não dá para fazer com laser. Na prática, muitas vezes a gente faz o que tinha indicação de laser, também dá para fazer o acesso combinado. O que é o acesso combinado? O acesso combinado, você
introduz o endoscópio, você localiza o cálculo, você por transiluminação, você sabe onde esse cálculo está, no caso aí na pele, e aí você incisa, aí no caso da parótida. No caso da submandibular, é o mesmo raciocínio, só que geralmente a gente faz por dentro da boca. Difícil é aquele cálculo que está próximo do hilo da submandibular, porque ele é muito posterior na boca, mas a gente consegue acessá-lo com essa técnica aí para retirar. Aí você faz a incisão e retira. Lembrando que o acesso combinado, no caso da parótida, é sempre bom ter um monitoramento do nervo facial junto, porque você não vai dissecar o nervo facial aqui, você vai só localizar onde ele está para evitar cortar em cima dele. Né? Pode fazer fístula, gente, quando faz essa incisão? Um dos riscos é a fístula, né? Mas aí no caso, como ele é abertura na pele, para fora, a gente sutura, diferente quando a gente abre pela boca. E geralmente você está cortando um ducto que está dilatado, né? Porque ele tem essa obstrução e o ducto dilata. Então é mais fácil você fazer essa sutura. Se o ducto não estiver dilatado é mais difícil, né? Seria mais difícil, aí o risco de estenose seria maior. Então, para evitar a fístula, a gente sutura, mas é um risco. Né? Aqui, então, cálculos grandes a gente consegue retirar com esse acesso combinado, né? E muitas vezes cálculos múltiplos também. Não é incomum aparecer paciente com vários cálculos. E o ultrassom tem um papel importante nisso daí também. Inclusive lá o Marshall, que é com quem eu fiz o curso na Suíça, que é um grande idealizador das cerebroskopias, né, um dos introdutores, ele associa no curso dele o curso de cerebroskopia junto com o curso de ultrassom, porque o ultrassom é muito útil, tanto para você fazer diagnóstico e até ajudar no tratamento. Tem alguns casos, por exemplo, que você não consegue chegar no cálculo com o endoscópio. Por exemplo, se o paciente tem uma estenose antes do cálculo, porque o cálculo pode ser secundário a uma estenose, certo? Então, às vezes você não consegue cateterizar a papila, mas o cálculo é visível pelo ultrassom. Então, você consegue fazer a extração do cálculo guiado por ultrassonografia, né? Como nesse caso, você localiza o cálculo pelo ultrassom, marca na pele onde ele está, e aí você faz o acesso de novo usando o monitoramento de novo. Os resultados esperados são muito bons, né? 96% a 98% a taxa de sucesso, sendo que a taxa de sucesso é maior com pedras menores, né? Passei aqui. Essa revisão sistemática, então, de tratamento de obstrução salivar com cialendoscopia, mostra que os tratamentos agrupados, né? 40 estudos mostraram procedimentos só com o cialendoscópio, uma taxa de sucesso de 71% a 82%, e 23 estudos com acesso combinado, que tem uma taxa de sucesso de 91%, então uma taxa de sucesso maior. Baixa complicação, mostra esse estudo, e a falha leva à extração da glândula, o índice de extração da glândula foi de 4,6%. Ele conclui que a cialendoscopia é efetiva e é segura para o tratamento da litíase. Isso aqui é essa revisão sistemática e meta-análise só de cialítise de parótida, né? Com o acesso transfacial, que é esse acesso combinado que eu mostrei. São 10 estudos mostrando 99% de sucesso na retirada do cálculo, 97% melhora dos sintomas e 100% de preservação da parótida. Lembrando que a cirurgia da parótida é muito mais difícil a gente indicar, porque a cirurgia da parótida tem mais riscos. Você dissecar um facial numa glândula inflamada é mais perigoso, então tem maior risco de lesão do facial. Então, quando a gente fala em cirurgia para insucesso, geralmente é da submandibular, que é mais simples você retirar. Você retirar a parótida é mais difícil, a gente deve evitar sempre, né? Para casos assim.
falar um pouquinho de estenose de ductos, né? A estenose do ducto salivar é a segunda causa mais frequente dessas obstruções e é uma coisa que começou a aparecer mesmo depois do advento da cerebroskopia, porque muitas vezes o diagnóstico era de cálculo, né, mas não era bem localizado, e com a cerebroskopia você conseguiu ver que muitos desses casos de obstrução é causado por estenose mesmo, tá? A maior parte dilatar? Essa que é a intenção. A gente tenta dilatar. Mas tem, como é que a gente passa o fio guia, tem uns catéteres balão, né? De balão que a gente chama, igual aqueles Fogarty, e a gente passa ele e dilata com aquilo. Muitas vezes você consegue, dependendo da posição, você consegue dilatar com os probes mesmo, seria mais proximal, né? O que facilita. E se você conseguir dilatar para passar, só para passar, às vezes com o próprio endoscópio, você consegue passar e fazer a dilatação, que também já melhora. Muitas vezes a gente não consegue uma dilatação completa, mas o paciente acaba referindo uma melhora parcial, né? Então, um pouquinho que você tenta dilatar já ajuda, né? Já melhora. E casos mais graves, você pode precisar fazer o tratamento cirúrgico, né? O planejamento geralmente da estenose, a gente costuma pedir a célula-ressonância, que a célula-ressonância é o melhor exame para mostrar a estenose, como eu mostrei para você. Claro, a celebroscopia e ultrassom. 90% a gente melhora com eu não falo resolver, mas eu falo que melhora com a dilatação só do endoscópio, ou com o uso do balão, que eu falei. Nesse caso a gente usa muito corticoides, a gente usa stents. O stent nada mais é que um scalp, né? Um abocate que você coloca lá dentro. Às vezes catéter de peridural, infantil também a gente consegue colocar. E muitas vezes cirurgia do ducto. Então é menos comum, mas teve caso que eu precisei fazer a estenose era muito longa, não passava o endoscópio, então você faz o acesso cirúrgico pela face e coloca um patch de veia. Você tira uma veia pequena aqui do antebraço e coloca lá, faz um patch com a veia para você fazer restituir o caminho. Essas abordagens cirúrgicas são mais comuns naqueles casos de complicação de cirurgia, né? Por exemplo, cirurgia de bichectomia, ou mesmo essas injeções de ácido hialurônico. Já tive caso que o cara conseguiu injetar em cima do ducto e realmente causou perfuração do ducto, estenose e tudo mais. Então, são procedimentos que a gente pega complicações cada vez mais comuns, porque isso é muito feito por não médicos, né? Biomédico, etc. Nada contra, mas às vezes ele não conhece a anatomia tão bem e passa a ser um risco, né? Isso maior. Muitas vezes você também pode usar como tratamento das estenoses a injeção de botox, mas aí no caso, quando você não consegue resolver a estenose, né? O que o botox vai melhorar? Ele vai diminuir a produção da saliva e, é claro, vai diminuir o inchaço por conta da obstrução. Então isso aí seria um caso que você não resolve totalmente. Acho que essa hora da manhã até que tem pouca gente dormindo, né? Então as mensagens são simples aí que eu gostaria de fazer. A cerebroscopia, ela é importante até para o diagnóstico, então ela auxilia muito no diagnóstico, na escolha do tratamento da célula de dente obstrutiva. Então, hoje, qualquer paciente, e o diagnóstico de célula de dente obstrutiva é clínico, né? Você consegue clinicamente saber que ela é obstrutiva, e aí, nesse caso, a cerebroscopia vale a pena você indicar. Evita a ressecção da glândula. Os radiodo, que é até comum, né? Em geral é estenose que faz. O radiodo tem uma experiência interessante com o radiodo.
o radiodo ele é excretado. O radiodo, além de ir para a tireoide, né, para o tecido tireoidiano, ele também é excretado pela saliva, então ele se acumula nos ductos da saliva. E se você prestar atenção naquelas pesquisas de corpo inteiro, você sempre vai ver um pouquinho de acúmulo na região salivar. Então, principalmente o paciente que tem mais dificuldade de ele sair ali, vai acumular mais tempo e vai poder causar um processo inflamatório e estenose. Né? A ceaderite para o radiodo é um pouco menosprezada, né? Então, ela é pouco vista porque, como ela ocorre muito tempo depois do radiodo, geralmente 6 meses, 1 ano depois do radiodo que vai aparecer os primeiros sintomas, né? Dessa estenose. Então, muitas vezes o paciente não associa, o médico não pergunta. Se você perguntar para todos os pacientes, o índice de ceaderite para o radiodo é 40%, 50%. Né? E sim, aí a celeidoscopia ajuda a você fazer essa dilatação, melhora de 80% a 90% dos sintomas.